O Salmo 143 começa com um clamor desesperado de Davi. Senhor, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Este é o grito de alguém que reconhece que sem Deus não há caminho seguro. Davi não estava apenas pedindo ajuda, ele estava entregando completamente a sua manhã, o seu dia, a sua vida nas mãos do Pai. Quando começamos o dia assim, com esta rendição total, algo muda na atmosfera espiritual ao nosso redor. Deixamos de tentar controlar cada detalhe e passamos a confiar que Deus tem um plano perfeito. No versículo 8, Davi faz um pedido específico. Faze-me ouvir pela manhã a tua benignidade, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Repara na sabedoria disto. Ele pede para ouvir Deus pela manhã, não à tarde quando já tomou decisões erradas, não à noite quando já está esgotado. Pela manhã, quando a mente ainda está fresca e o coração receptivo. Esta é a chave para receber direção divina, buscar a Deus primeiro, antes de tudo e de todos. Quando elevamos a nossa alma a Deus logo ao acordar, estamos a dizer: Senhor, hoje não vou confiar na minha própria sabedoria, vou seguir o teu caminho. E é nesta entrega que encontramos a paz verdadeira, aquela que ultrapassa todo o entendimento humano. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai Celestial, neste amanhecer que Tu criaste, nós vimos diante de Ti com corações abertos e almas sedentas da Tua presença. Assim como Davi clamou no Salmo 143, nós também clamamos. Ouve a nossa oração, Senhor, inclina os Teus ouvidos às nossas súplicas. Não porque somos merecedores, mas porque Tu és fiel e justo. Reconhecemos que sem Ti não somos nada, que sem a Tua direção, caminhamos em trevas. Nesta manhã, escolhemos Te buscar primeiro, antes de olharmos o telemóvel, antes de nos preocuparmos com as tarefas do dia, antes de qualquer coisa. Tu és a nossa prioridade, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, acima de todas as outras vozes que tentarão nos distrair hoje. Fala ao nosso coração, sussurra aos nossos ouvidos espirituais, guia-nos pelo caminho que devemos seguir. Entregamos a Ti cada decisão que precisamos tomar hoje, cada conversa que teremos, cada desafio que enfrentaremos. Senhor, assim como Davi disse, a Ti elevo a minha alma, nós elevamos as nossas almas a Ti neste momento. Toma conta dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas vontades. Que hoje não sejamos guiados pelos nossos desejos egoístas, mas sim pela Tua vontade perfeita. Sabemos que muitas vezes queremos que Tu abençoes os nossos planos, mas hoje queremos conhecer e seguir os Teus planos para nós. Mostra-nos o caminho, ainda que seja diferente daquele que imaginávamos. Dá-nos coragem para seguir a Tua direção, mesmo quando não entendemos completamente. Confiamos que os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e os Teus pensamentos mais elevados que os nossos pensamentos. Liberta-nos da necessidade de ter todas as respostas agora. Ensina-nos a caminhar pela fé, um passo de cada vez, confiando que Tu iluminas o próximo passo quando precisamos. Pai, pedimos que nos faças ouvir pela manhã a Tua benignidade. Que as primeiras palavras que ouçamos em nosso espírito sejam palavras Tuas, palavras de amor, de aceitação, de encorajamento, de direção. Que a Tua benignidade seja como o orvalho da manhã, refrescando a nossa alma, renovando as nossas forças. Há tantas vozes ao nosso redor, tentando nos dizer quem somos e o que devemos fazer.
vozes de crítica, de comparação, de condenação. Mas queremos ouvir a tua voz que nos chama de filhos amados, que nos lembra das tuas promessas, que nos assegura do teu cuidado constante. Abre os nossos ouvidos espirituais para que possamos discernir claramente quando és tu que falas. Dá-nos sensibilidade para reconhecer a tua voz em meio ao barulho do mundo. Que hoje, a cada momento, possamos parar e perguntar: Senhor, o que tu queres que eu faça agora? Senhor, entregamos a ti todas as nossas ansiedades desta manhã, todas as preocupações que já tentaram invadir a nossa mente ao acordarmos. Preocupações com o trabalho, com as finanças, com a saúde, com os filhos, com os relacionamentos. Colocamos cada uma delas aos teus pés. A tua palavra nos diz para lançarmos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. Então hoje fazemos exatamente isso. Não queremos carregar fardos que tu nunca nos pediste para carregar. Queremos experimentar o que Jesus prometeu, o seu jugo suave e o seu fardo leve. Troca as nossas preocupações pela tua paz, a paz que excede todo o entendimento. Que esta paz guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus hoje. Quando a ansiedade tentar voltar durante o dia, lembra-nos de respirar fundo e lembrar que já entregamos tudo a ti nesta oração matinal. Pai, pedimos direção específica para as decisões que precisamos tomar hoje. Há escolhas grandes e pequenas que enfrentaremos. Desde o que falaremos até onde iremos, como reagiremos às circunstâncias que surgirem. Queremos que cada decisão seja tomada sob a tua orientação. Dá-nos sabedoria sobrenatural, aquela sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Quando estivermos em dúvida, para onde virar, fala claramente ao nosso coração. Abre as portas que devem ser abertas e fecha as que devem permanecer fechadas. Livra-nos de caminhar por atalhos que parecem mais fáceis, mas que nos afastam da tua vontade. Guia-nos pelo caminho reto, ainda que seja mais longo ou mais difícil. Confiamos que o teu caminho é sempre o melhor caminho, mesmo quando não parece ser no momento. Senhor, assim como Davi pediu no Salmo 143, versículo 9, livra-me dos meus inimigos, Senhor. Fujo para ti para me esconder. Nós também pedimos proteção nesta manhã. Protege-nos de todo o mal, de todo o perigo, de toda a armadilha do inimigo. Cobre-nos com o teu sangue precioso, Jesus. Coloca ao redor de nós uma muralha de fogo da tua presença que nenhum mal possa atravessar. Guarda as nossas entradas e as nossas saídas hoje. Protege a nossa família, os nossos filhos, o nosso lar. Que nenhum acidente, nenhuma doença, nenhum mal nos alcance. Envia os teus anjos para acamparem ao nosso redor e nos guardarem em todos os nossos caminhos. Quando o inimigo tentar nos atacar com pensamentos de medo, de dúvida, de desânimo, lembra-nos de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso Deus em quem confiamos. Pai, oramos pelas nossas famílias nesta manhã. Abençoa cada pessoa que mora sob o nosso teto. Que a tua presença encha cada canto da nossa casa hoje. Onde há conflito, traz reconciliação. Onde há mágoa, traz cura. Onde há distância emocional, traz proximidade e conexão verdadeira. Ajuda-nos a sermos instrumentos da tua paz dentro do nosso lar. Que as nossas palavras sejam temperadas com amor. Que as nossas ações reflitam o teu caráter. Protege os nossos casamentos, fortalece os laços entre pais e filhos. Que o nosso lar seja um pedacinho do céu na terra, um lugar onde todos sintam o teu amor. Abençoa os nossos filhos de maneira especial. Guarda-os no caminho que devem andar. Protege-os na escola, nas ruas, em todo lugar onde estiverem. Livra-os de más companhias, de influências negativas, de todo perigo. Que cresçam no teu conhecimento e no teu amor. Senhor, entregamos a ti o nosso trabalho nesta manhã. Seja qual for a nossa ocupação, queremos fazê-la como para ti, e não para os homens. Dá-nos excelência em tudo o que fizermos. Que sejamos luz no nosso ambiente de trabalho, que as pessoas vejam Jesus em nós.
Abençoa os nossos chefes, os nossos colegas, os nossos clientes. Onde há injustiça, traz justiça. Onde há exploração, traz dignidade. Provê empregos para aqueles que estão desempregados. Abre portas de oportunidade que nenhum homem pode fechar. Para aqueles que têm entrevistas de emprego hoje, concede-lhes favor e que sejam escolhidos. Para os que trabalham por conta própria, envia clientes e prosperidade. Que o trabalho das nossas mãos seja estabelecido. Livra-nos da preguiça, da procrastinação, da falta de motivação. Dá-nos energia e disposição para cumprirmos as nossas responsabilidades com alegria. Pai, pedimos que nos ensines a fazer a Tua vontade, pois Tu és o nosso Deus. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso guia constante hoje. Em cada momento, em cada situação, que possamos sentir a Tua presença nos orientando. Quando estivermos prestes a falar algo que não devemos, cala a nossa boca. Quando estivermos prestes a ir a algum lugar que não é da Tua vontade, detém os nossos passos. Quando estivermos prestes a tomar uma decisão errada, alerta o nosso espírito. Queremos ser sensíveis à Tua voz, obedientes à Tua palavra, submissos à Tua vontade. Quebra em nós toda rebeldia, toda teimosia, todo orgulho, que nos impede de seguir-Te completamente. Molda-nos à imagem de Cristo. Que ao final deste dia possamos olhar para trás e ver que andamos nos Teus caminhos, que fizemos escolhas que Te agradaram, que fomos fiéis em pequenas coisas. Senhor, oramos pela nossa saúde física nesta manhã. Tu és Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Toca com o Teu poder curador cada corpo que está doente neste momento. Para aqueles que acordaram com dor, traz alívio. Para aqueles que enfrentam doenças crônicas, traz melhoria. Para aqueles que estão em tratamentos médicos, que os tratamentos sejam eficazes. Restaura a saúde de cada órgão, de cada célula do nosso corpo. Fortalece o nosso sistema imunológico. Dá-nos disposição e energia para enfrentarmos este dia. Cura também as nossas feridas emocionais, aquelas que não se veem, mas que doem profundamente. Restaura as memórias dolorosas, cura os traumas do passado, liberta-nos de toda amargura e ressentimento. Enche os lugares vazios do nosso coração com o Teu amor. Que experimentemos hoje a cura integral que só Tu podes dar. Corpo, alma e espírito. Pai, entregamos a Ti as nossas finanças nesta manhã. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Confiamos que não nos faltará nada do que realmente precisamos. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sobre nós. Provê o nosso pão de cada dia. Ajuda-nos a sermos bons administradores daquilo que Tu nos confias. Dá-nos sabedoria para gastar com prudência, para poupar com disciplina, para dar com generosidade. Quebra toda a maldição de pobreza, todo o ciclo de escassez que tem operado na nossa vida. Onde há dívidas, envia estratégias sobrenaturais para quitá-las. Onde há falta, traz abundância. Abre fontes de renda que nem imaginamos. Que hoje possamos testemunhar a Tua provisão de maneiras surpreendentes. Ensina-nos a confiar mais em Ti do que no dinheiro, a buscar primeiro o Teu reino, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Senhor, intercedemos pelos nossos irmãos e irmãs que estão passando por provações difíceis neste momento. Aqueles que acordaram hoje com o coração pesado, que enfrentam situações que parecem impossíveis. Lembra-os de que Tu és o Deus do impossível. Onde eles veem um beco sem saída, Tu tens uma porta de escape. Onde eles veem derrota, Tu estás preparando vitória. Fortalece a fé deles. Não permitas que desanimem, que desistam, que percam a esperança. Envia pessoas certas no momento certo para encorajá-los. Manifesta-te de maneira poderosa na vida deles hoje. Que vejam sinais da Tua presença, que sintam o Teu abraço consolador, que ouçam a Tua voz dizendo: Eu estou contigo, não temas. Transforma as provações deles em testemunhos de vitória, que glorificarão o Teu nome. Pai, pedimos por avivamento espiritual nesta manhã. Reaviva em nós o primeiro amor, aquela paixão por Ti que talvez tenha esfriado com o tempo. Quebra toda a rotina religiosa,
toda frieza espiritual, toda apatia. Que a nossa fé não seja apenas tradição ou hábito, mas um relacionamento vivo e vibrante contigo. Enche-nos novamente do teu Espírito Santo. Que a tua presença seja tão real em nossas vidas que as pessoas ao nosso redor percebam que há algo diferente em nós. Dá-nos fome e sede de mais de ti. Que não nos contentemos com migalhas quando tu ofereces um banquete. Que não fiquemos nas margens quando tu nos chamas para as águas profundas. Usa-nos poderosamente para o teu reino hoje. Que sejamos testemunhas ousadas do teu amor. Coloca em nosso caminho pessoas que precisam ouvir sobre ti e dá-nos coragem para falar. Senhor, oramos pela nossa nação nesta manhã. Pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades. Concede-lhes sabedoria para tomarem decisões que beneficiem o povo. Traz justiça onde há corrupção, verdade onde há mentira, honestidade onde há desonestidade. Protege o nosso país de todo mal, de toda violência, de toda injustiça social. Levanta líderes segundo o teu coração que governem com integridade. Traz paz às nossas ruas, segurança às nossas cidades. Abençoa a nossa economia, que haja prosperidade e oportunidades para todos. Derrama o teu espírito sobre a nossa terra. Que haja um mover de arrependimento, de conversão, de transformação. Que a tua igreja se levante com poder e autoridade. Que sejamos sal e luz nesta geração. Usa-nos para trazer o teu reino aqui na terra como é no céu. Pai, entregamos a ti os nossos sonhos e os nossos projetos nesta manhã. Aquelas coisas que tu colocaste no nosso coração para realizar. Sabemos que se tu plantaste um sonho em nós, também darás os meios para realizá-lo. Abre as portas necessárias, conecta-nos com as pessoas certas, provê os recursos que precisamos. Mas, acima de tudo, mantém-nos humildes e dependentes de ti durante o processo. Que nunca esqueçamos que sem ti nada podemos fazer. Se algum sonho nosso não estiver alinhado com a tua vontade, tenha liberdade de redirecionar os nossos passos. Preferimos o teu melhor plano do que os nossos próprios planos. Dá-nos paciência para esperar no teu tempo. Muitas vezes queremos tudo agora, mas tu sabes o momento certo para cada coisa. Ensina-nos a confiar no teu cronograma perfeito. Senhor, pedimos perdão por todas as vezes que falhamos, que pecamos, que nos afastamos de ti. Reconhecemos que somos imperfeitos, que cometemos erros, que tropeçamos no caminho. Mas a tua misericórdia é nova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Obrigado porque quando confessamos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Lava-nos com o teu sangue precioso, Jesus. Purifica-nos de todo pecado conhecido e desconhecido. Liberta-nos de todo vício, de todo hábito destrutivo, de toda prisão espiritual. Onde o inimigo construiu fortalezas na nossa mente, derruba-as pelo poder do teu nome. Restaura em nós a alegria da tua salvação. Renova em nós um espírito firme. Que hoje possamos andar em novidade de vida, livres de toda condenação, porque já fomos justificados pela fé em Cristo. Pai, oramos pelos perdidos nesta manhã, por aqueles que ainda não te conhecem, que vivem sem esperança, sem propósito, sem paz. Toca nos corações deles. Quebra toda dureza, toda resistência ao Evangelho. Envia trabalhadores para a seara. Usa-nos para alcançá-los com o teu amor. Dá-nos compaixão pelas almas perdidas como tu tens. Que não sejamos indiferentes ao sofrimento ao nosso redor. Abre os nossos olhos para vermos as necessidades das pessoas. Torna-nos sensíveis às oportunidades de compartilhar o Evangelho. Que hoje alguém conheça Jesus através de nós. Que as nossas vidas sejam cartas abertas que apontem para ti. Salva as pessoas que amamos e que ainda não te entregaram a vida. Nossos familiares, amigos, colegas, não permitas que nenhum deles se perca. Manifesta-te a eles de maneira poderosa. Que experimentem o teu amor transformador. Senhor, entregamos a ti este dia por completo. Desde o momento em que saímos de casa até voltarmos à noite, vai conosco em cada passo do caminho. Nas conversas que teremos, que as nossas palavras sejam de edificação.
nos lugares onde iremos, que a tua presença vá conosco, nas pessoas que encontraremos, que sejamos reflexo do teu amor, nos desafios que enfrentaremos, que a tua força nos sustente, nas alegrias que experimentarmos, que te demos toda a glória, nas tristezas que porventura vierem, que encontremos consolo em ti. Faz com que ao final deste dia possamos dizer como Davi: bem-aventurado seja o Senhor que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua benignidade. Que tenhamos testemunhos da tua fidelidade para contar, que vejamos as tuas respostas às nossas orações, que sintamos a tua presença de maneira tangível durante todo este dia. Pai, neste momento oramos especificamente pelos casamentos. Fortalece os laços matrimoniais. Onde há frieza, acende novamente a chama do amor. Onde há conflito, traz entendimento e reconciliação. Onde há infidelidade ou tentação, traz arrependimento e restauração. Ajuda os casais a se lembrarem dos votos que fizeram, do amor que um dia sentiram. Ensina maridos e esposas a se amarem como Cristo amou a igreja. Que haja respeito mútuo, comunicação verdadeira, perdão constante. Protege os casamentos de toda interferência externa, de toda influência maligna. Quebra toda a maldição hereditária que tem afetado as famílias. Que os lares sejam edificados sobre a rocha que é Cristo. Para aqueles que desejam casar e ainda não encontraram o cônjuge, confiamos que tu estás preparando o encontro certo no tempo certo. Guarda os seus corações enquanto esperam. Livra-os de relacionamentos que não são da tua vontade. Senhor, intercedemos pelas crianças e pelos jovens nesta manhã. Protege a mente deles das influências negativas deste mundo. Guarda-os das drogas, da violência, da imoralidade que está por toda parte. Coloca ao redor deles pessoas que sejam boas influências, que os apontem para ti. Dá aos pais sabedoria para educá-los nos teus caminhos. Paciência para corrigi-los quando necessário. Amor para acolhê-los sempre. Que as crianças cresçam no teu conhecimento desde pequenas. Que os jovens não desprezem a sua juventude, mas sejam exemplo para os fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Levanta nesta geração jovens segundo o teu coração, que façam a diferença no mundo. Que não se conformem com este século, mas sejam transformados pela renovação da mente. Usa-os poderosamente para o teu reino. Dá-lhes sonhos e visões. Derrama o teu espírito sobre eles. Pai, oramos pelos idosos nesta manhã, por aqueles que já viveram muitas décadas, que têm tantas histórias para contar. Conforta os que se sentem solitários, esquecidos, sem valor. Lembra-os de que para ti eles continuam preciosos, que a idade não diminui o teu amor por eles. Fortalece os seus corpos que já estão cansados. Alivia as dores que sentem. Dá-lhes saúde e disposição para viverem com qualidade. Abençoa os que cuidam deles com paciência e amor. Que as famílias honrem os seus idosos como a tua palavra ensina. Que não sejam negligenciados nem maltratados. Usa a sabedoria que eles acumularam ao longo dos anos para abençoar as gerações mais novas. Que possam terminar a sua jornada terrena em paz, sabendo que viveram para a tua glória. E quando chegar o momento de partirem, que seja na certeza da vida eterna contigo. Senhor, intercedemos pelos doentes nesta manhã, por aqueles que estão em hospitais em leitos de dor, os que receberam diagnósticos difíceis, os que lutam contra o cancro, contra doenças cardíacas, contra enfermidades que a medicina não consegue curar. Tu és o médico dos médicos. A tua palavra diz que pelas tuas pisaduras fomos sarados. Então declaramos cura sobre cada corpo enfermo agora. Que o teu poder restaurador flua através de cada órgão, de cada tecido, de cada célula. Ordena que toda doença saia em nome de Jesus. Renova as forças dos que estão fracos. Traz esperança aos que estão desanimados. Conforta os que sofrem. E para aqueles cujo tempo na terra está chegando ao fim, prepara-os para a transição. Dá-lhes paz. Remove todo o medo da morte. Que saibam que partir daqui é estar contigo, o que é incomparavelmente melhor. Pai, oramos pelas situações financeiras difíceis que muitos enfrentam.
por aqueles que não sabem como pagarão as contas este mês, os que estão endividados e não veem saída, os que perderam o emprego e não conseguem encontrar outro. Tu és o Deus que multiplica pães e peixes. O Deus que fez azeite jorrar continuamente da botija da viúva. O Deus que provê de maneiras sobrenaturais. Então pedimos que faças milagres financeiros hoje. Abre portas de emprego. Envia oportunidades inesperadas. Toca no coração de pessoas para ajudarem aqueles que precisam. Quebra toda maldição de pobreza. Desfaz toda obra de roubo espiritual. Ordena que as bênçãos financeiras sejam liberadas. Mas, acima de tudo, ensina-nos a confiar em Ti independentemente das circunstâncias. Que nunca coloquemos a nossa segurança no dinheiro, mas sim em Ti, que és o nosso provedor fiel. Senhor, intercedemos pelos missionários e pastores nesta manhã, por aqueles que deixaram tudo para Te servir, os que pregam o Evangelho em lugares difíceis, perigosos, os que pastoreiam as ovelhas com dedicação. Fortalece-os, encoraja-os, provê todas as suas necessidades, protege-os dos ataques do inimigo que sempre são mais intensos sobre aqueles que estão na linha de frente. Guarda as suas famílias, dá-lhes sabedoria para lidarem com as pessoas, paciência para suportarem as dificuldades do ministério, amor incondicional pelas almas. Renova o chamado deles. Que não desanimem, que não desistam. Levanta mais obreiros para a seara, porque a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Chama homens e mulheres para o ministério, que ouçam a tua voz dizendo: a quem enviarei? E respondam: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, oramos pelos que estão presos nesta manhã, os que estão em cadeias físicas e também em cadeias espirituais. Manifesta-te a eles. Que mesmo atrás das grades possam experimentar a liberdade que só Tu dás. Traz arrependimento verdadeiro aos que cometeram crimes. Restaura as suas vidas. Dá-lhes uma nova chance quando saírem. Prepara o coração da sociedade para recebê-los com misericórdia. Protege os que estão presos injustamente. Faz com que a verdade venha à tona. Liberta os inocentes. E para todos nós que estamos livres fisicamente, liberta-nos de todas as prisões emocionais, mentais, espirituais, das prisões do medo, da ansiedade, da depressão, do vício, do pecado. Tu vieste para proclamar liberdade aos cativos. Então hoje declaramos: somos livres em nome de Jesus. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Senhor, intercedemos pelos nossos inimigos nesta manhã. Por aqueles que nos fizeram mal, que falaram contra nós, que nos traíram. A Tua palavra nos ensina a amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Então pedimos que abençoes as suas vidas, que se arrependam do mal que fizeram, que conheçam o Teu amor transformador. Ajuda-nos a perdoá-los de coração, não apenas de lábios. Liberta-nos de toda a amargura, de todo o ressentimento, de todo o desejo de vingança. Ensina-nos que a vingança pertence a Ti, que não precisamos revidar porque Tu és o nosso defensor. Quando formos tentados a retribuir o mal com mal, lembra-nos de retribuir o mal com o bem. Que possamos vencer o mal com o bem. Que o nosso amor por eles seja tão genuíno que eles fiquem confusos e queiram conhecer a fonte desse amor, que és Tu, Pai. Oramos pelos que acordaram hoje sem esperança, os que pensam em desistir da vida, os que estão à beira do suicídio. Manifesta-te a eles agora mesmo. Mostra-lhes que a vida vale a pena, que há propósito para a existência deles, que Tu tens planos de bem e não de mal para eles. Envia alguém para encorajá-los hoje. Uma palavra, um gesto, um abraço que faça diferença. Remove toda a depressão, toda a opressão, todo o pensamento de morte. Enche-os de esperança. Mostra-lhes que depois da noite sempre vem o amanhecer, que as dificuldades são temporárias, mas a Tua fidelidade é eterna. Cura as feridas profundas da alma deles, restaura a alegria de viver. Dá-lhes razões para sorrir novamente, e usa as dores que passaram para que possam consolar outros que passam pelas mesmas lutas. Transforma as suas histórias de dor em testemunhos de vitória. Senhor, intercedemos pelos lares destruídos,
pelos divórcios que estão acontecendo, pelas famílias que estão se desfazendo. Intervém. Restaura o que o inimigo roubou. Junta o que foi separado. Cura as feridas. Reconstrói os alicerces. Mostra aos casais que vale a pena lutar pelo relacionamento, que o amor pode ser reavivado, que os problemas podem ser resolvidos quando há humildade, perdão e compromisso. Protege as crianças que sofrem com a separação dos pais. Cura as marcas emocionais que ficam, dá-lhes estabilidade em meio ao caos. E para aqueles divórcios que já aconteceram e não há volta, traz cura e restauração. Ajuda-os a perdoarem e seguirem em frente, que não fiquem presos ao passado, que encontrem em ti a completude que buscavam no relacionamento. Tu és suficiente. Tu és tudo o que precisamos. Pai, oramos pelos estudantes nesta manhã, os que vão para a escola, para a universidade. Dá-lhes capacidade de aprendizagem. Memória boa para reterem o que estudam. Concentração para prestarem atenção nas aulas. Sabedoria para compreenderem os conteúdos mais difíceis. Protege-os do bullying, das más influências, de todo perigo no ambiente escolar. Levanta professores dedicados que realmente se importem com os alunos, que ensinem não apenas conteúdos acadêmicos, mas também valores. Abençoa os que estão a fazer exames importantes, que tenham clareza mental, que se lembrem de tudo o que estudaram, que os resultados sejam favoráveis. Para aqueles que enfrentam dificuldades de aprendizagem, dá-lhes estratégias especiais. Mostra-lhes que a inteligência vem de ti, que não se comparem com os outros, que valorizem os seus próprios talentos e habilidades únicas. Senhor, intercedemos pelos profissionais de saúde nesta manhã. Médicos, enfermeiros, técnicos, todos que trabalham salvando vidas. Dá-lhes sabedoria para os diagnósticos corretos, habilidade nas cirurgias e procedimentos, paciência para lidarem com tantos pacientes, força para suportarem jornadas longas e cansativas. Protege-os de doenças contagiosas. Guarda as suas próprias famílias, que muitas vezes ficam em segundo plano por causa da dedicação ao trabalho. Usa as mãos deles como extensões das tuas mãos curadoras, que vejam milagres acontecerem, que testemunhem o teu poder de cura. E quando fizerem tudo o que podem, mas mesmo assim o paciente não sobreviver, conforta-os, que não se sintam culpados. Que saibam que há coisas além do controle humano. Abençoa abundantemente aqueles que escolheram esta profissão tão nobre de cuidar dos enfermos. Pai, oramos pelos desabrigados nesta manhã, por aqueles que dormem nas ruas, que não têm um teto para chamar de lar, os que passam fome, frio, perigo. Toca no coração da sociedade para que não sejamos indiferentes ao sofrimento deles. Levanta pessoas e instituições para ajudá-los. Provê abrigos, comida, roupas, oportunidades de recomeço. Restaura a dignidade deles. Mostra-lhes que são valiosos aos teus olhos, que há esperança de uma vida melhor. Liberta-os dos vícios que muitos desenvolveram para escapar da dura realidade. Cura as feridas emocionais que os levaram a essa situação. Reconcilia famílias que se separaram. E para aqueles que escolheram viver nas ruas, dá-lhes o desejo de mudar. Que encontrem em ti a razão para lutar por uma vida diferente. Tu vieste buscar e salvar o que se havia perdido. Busca-os, Senhor. Salva-os. Senhor, intercedemos pelos que sofrem violência doméstica nesta manhã. Mulheres, homens, crianças que vivem em lares onde deveriam estar seguros, mas estão em perigo. Liberta-os. Dá-lhes coragem para denunciarem. Mostra-lhes que não precisam suportar maus tratos, que há ajuda disponível. Protege-os fisicamente, cura as marcas no corpo e na alma, restaura a autoestima que foi destruída, e para os agressores, traz arrependimento genuíno. Quebra os ciclos de violência que passam de geração em geração. Cura as feridas que transformaram vítimas em agressores. Mostra-lhes que há outro caminho, que podem mudar com a tua ajuda. Levanta autoridades competentes e comprometidas com a proteção das vítimas. Que as leis sejam cumpridas, que a justiça seja feita, e que os lares sejam lugares de paz, amor e segurança, como tu idealizaste. Pai,
Oramos pelos que lidam com vícios nesta manhã. Vícios em drogas, álcool, pornografia, jogos, comida, tecnologia. Tudo aquilo que escraviza e destrói. Tu vieste para libertar os cativos, então pedimos libertação agora em nome de Jesus. Quebra as cadeias, destrói as fortalezas, remove o desejo pelas coisas que fazem mal. Dá-lhes força para resistirem às tentações. Coloca pessoas ao lado deles para apoiá-los na recuperação. Restaura o que o vício destruiu: relacionamentos, saúde, finanças, reputação. Mostra-lhes que há vida abundante disponível, que não precisam de substâncias ou comportamentos para se sentirem bem. Que tu és suficiente para preencher todo vazio. E para as famílias que sofrem com o vício de um ente querido, dá-lhes sabedoria para ajudarem da maneira correta. Que não sejam facilitadores, mas também não abandonem. Que amem sem aprovar o comportamento destrutivo. Senhor, intercedemos pelos que estão em luto nesta manhã, os que perderam recentemente alguém querido. A dor da perda é uma das mais intensas que existe. Consola os que choram, enxuga as suas lágrimas, abraça-os com o teu amor, enche o vazio que ficou. Lembra-os de que a separação é temporária para aqueles que morrem em ti, que há esperança de reencontro na eternidade. Ajuda-os a atravessarem as fases do luto de maneira saudável, que não fiquem presos na tristeza para sempre, que aos poucos possam voltar a sorrir, a viver, a ter alegria, que as memórias boas superem a dor da ausência. E para aqueles que perderam alguém que não conhecia Jesus, traz paz ao coração deles. Só tu sabes o que se passou entre aquela pessoa e ti nos últimos momentos. Confiamos na tua misericórdia e justiça perfeitas. Pai, oramos pelos que enfrentam perseguição por causa da fé nesta manhã. Nossos irmãos e irmãs em países onde ser cristão é crime, onde são presos, torturados, mortos por amarem Jesus. Fortalece-os, que não neguem a fé mesmo diante da morte, que sejam como os mártires da igreja primitiva que preferiam morrer a negar o Senhor. Protege-os sobrenaturalmente. Envia anjos para guardá-los. Abre portas para que o evangelho seja pregado, mesmo em meio à perseguição. Que o sangue dos mártires seja semente de novos cristãos. Levanta defensores da liberdade religiosa. Que governos opressores sejam derrubados. Que haja liberdade para adorar em todo lugar. E para nós que vivemos em países onde há liberdade religiosa, que não desperdicemos este privilégio, que sejamos ousados na fé, que não tenhamos vergonha do Evangelho, que aproveitemos a liberdade que temos para espalhar o teu amor. Senhor, intercedemos pela Igreja nesta manhã, pelo corpo de Cristo ao redor do mundo. Purifica a tua Igreja. Remove toda a hipocrisia, toda a falsidade, todo o pecado escondido. Levanta líderes íntegros que pastoreiem segundo o teu coração. Derruba os que usam o ministério para benefício próprio. Traz unidade onde há divisão. Reconcilia denominações. Que deixemos de lado as diferenças secundárias e nos concentremos no essencial: Jesus Cristo e este crucificado. Aviva a tua Igreja. Que não sejamos mornos, mas fervorosos. Que não nos conformemos com a mediocridade, mas busquemos excelência em tudo. Que sejamos sal que salga e luz que brilha neste mundo. Que cumpramos a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Derrama o teu Espírito sobre nós. Que vejamos sinais, maravilhas e milagres. Que o mundo conheça Jesus através de nós. Pai, oramos pela volta de Jesus nesta manhã. Maranata, vem, Senhor Jesus. Ansiamos pelo dia em que voltarás em glória, quando toda lágrima será enxugada, quando não haverá mais morte, nem luto, nem dor, quando estaremos para sempre na tua presença. Mas até que esse dia chegue, ajuda-nos a viver de maneira que te agrade, que sejamos encontrados fiéis quando voltares. Que estejamos ocupados com a obra do reino, que tenhamos as nossas lâmpadas acesas como as virgens prudentes, que não sejamos pegos de surpresa. Prepara os nossos corações para o teu retorno, e para aqueles que ainda não te conhecem, que ouçam o Evangelho antes que seja tarde. Que tenham a oportunidade de escolherem a vida eterna.
Usa-nos para alcançá-los enquanto há tempo. Vem, Senhor Jesus. Sim, vem. Esta é a nossa oração e o nosso clamor. Amém e amém. Pai, neste momento oramos especificamente pelos nossos pensamentos. A batalha começa na mente. Ajuda-nos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando pensamentos de dúvida vierem, substitui-os com a tua verdade. Quando pensamentos de medo tentarem nos paralisar, lembra-nos de que não nos deste espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Quando pensamentos de condenação nos acusarem, mostra-nos que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Renova a nossa mente diariamente através da tua palavra. Que meditemos nas tuas promessas dia e noite. Que a nossa mente seja cheia de coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis e de boa fama. Guarda a entrada da nossa mente. Ajuda-nos a escolher com sabedoria o que assistimos, o que lemos, o que ouvimos. Que não alimentemos a mente com conteúdos que contaminam, mas sim com aquilo que edifica. Senhor, oramos pelos nossos relacionamentos nesta manhã, pelas amizades que temos. Que sejamos amigos verdadeiros, que amam em todo o tempo. Que saibamos ouvir, aconselhar, apoiar. Mas também dá-nos discernimento para identificar relacionamentos tóxicos que precisam ser encerrados. Nem toda pessoa que aparece na nossa vida deve permanecer. Algumas são apenas para uma temporada. Dá-nos sabedoria para saber quando soltar. Protege-nos de pessoas manipuladoras, falsas, que só se aproximam por interesse. Rodeia-nos de pessoas que nos levam para mais perto de ti e não para longe. Amigos que oram conosco, que nos corrigem quando necessário, que celebram as nossas vitórias e choram nas nossas derrotas. Que sejamos também esse tipo de amigo para os outros. E nos relacionamentos amorosos que haja pureza, respeito, compromisso verdadeiro. Que não brincemos com os sentimentos alheios. Pai, intercedemos pelos que trabalham em profissões perigosas nesta manhã. Policiais, bombeiros, seguranças, militares, todos que arriscam a vida para proteger os outros. Vai com eles em cada missão. Protege-os de todo o mal. Que voltem em segurança para as suas famílias ao final do dia. Dá-lhes sabedoria nas decisões rápidas que precisam tomar. Coragem para enfrentarem o perigo, mas também compaixão para não se tornarem insensíveis com tanta violência que presenciam. Guarda as suas mentes de traumas. Cura aqueles que já sofrem com estresse pós-traumático. Abençoa as suas famílias que vivem com a preocupação constante. Que a sociedade valorize esses profissionais que se dedicam ao bem comum. Que recebam salários justos, condições adequadas de trabalho, reconhecimento pelo que fazem e, acima de tudo, que conheçam Jesus como o seu protetor maior. Senhor, oramos pelos empreendedores nesta manhã, os que tiveram coragem de começar o próprio negócio, que enfrentam desafios enormes diariamente. Incertezas financeiras, concorrência, burocracia. Dá-lhes sabedoria para tomarem as decisões certas, criatividade para inovarem, perseverança para não desistirem nos momentos difíceis. Provê clientes, contratos, oportunidades. Abençoa o trabalho das mãos deles. Que os negócios prosperem. Que gerem empregos que abençoem a economia, que façam diferença na sociedade. Protege-os de sócios desonestos, de concorrência desleal, de fraudes. Ensina-os a conduzirem os negócios com integridade, pagando impostos corretamente, tratando funcionários com justiça. Que usem a prosperidade para abençoar o reino de Deus. Que não se esqueçam de ti quando tiverem sucesso. Que reconheçam que toda boa dádiva vem de ti. Pai, intercedemos pelos artistas e criativos nesta manhã. Músicos, pintores, escritores, atores, todos que usam os talentos que tu deste para expressar beleza e verdade. Inspira-os. Dá-lhes ideias novas, originais. Que usem a arte para glorificar o teu nome e não para promover imoralidade. Protege-os da vaidade e do orgulho que vem com o reconhecimento. Que permaneçam humildes. Que usem a influência que têm para impactar positivamente as pessoas.
Abre portas de oportunidade para aqueles que lutam para serem reconhecidos. Que o talento deles seja visto e valorizado. Provê financeiramente para que possam viver da arte sem precisarem comprometer os valores. E para aqueles que já alcançaram sucesso, que não se esqueçam de onde vieram. Que ajudem outros artistas que estão começando, que sejam generosos com o conhecimento e as conexões que têm. Senhor, oramos pelos cientistas e pesquisadores nesta manhã, os que buscam curas para doenças, os que investigam os mistérios da criação. Dá-lhes sabedoria, que façam descobertas que beneficiem a humanidade, que desenvolvam medicamentos eficazes, tecnologias úteis, soluções para problemas complexos. Mas também dá-lhes ética, que não façam experiências que violem princípios morais. Que respeitem a vida em todas as suas formas, que reconheçam que há limites que não devem ser ultrapassados. Mostra-lhes que a ciência e a fé não são inimigas, que podem coexistir harmoniosamente, que quanto mais estudam a criação, mais deveriam se maravilhar com o Criador. Que a busca pelo conhecimento os leve a te conhecer melhor. Abençoa as suas pesquisas. Provê recursos para continuarem o trabalho. Que vejam resultados que salvem vidas e melhorem o mundo. Pai, intercedemos pelos agricultores e pecuaristas nesta manhã, os que trabalham na terra que tu criaste para produzir alimento. Abençoa as plantações. Envia chuva na medida certa, sol na quantidade adequada. Protege as colheitas de pragas, de doenças, de desastres naturais. Que a terra produza abundantemente, que haja fartura. Abençoa os animais, que tenham saúde, que se reproduzam bem. Provê preços justos para os produtos, que os agricultores possam viver dignamente do seu trabalho árduo. Protege-os de acidentes com máquinas, de picadas de animais peçonhentos, de todos os perigos do campo. Dá-lhes sabedoria para cuidarem bem da terra, para não esgotarem os recursos naturais. Que pratiquem agricultura sustentável, que sejam bons mordomos da criação e que reconheçam que é tu quem dá o crescimento. Sem ti, de nada adianta plantar ou regar. Senhor, oramos pelos que trabalham no mar nesta manhã, pescadores, marinheiros, trabalhadores de plataformas. Protege-os das tempestades, das ondas violentas, de todos os perigos do oceano. Que voltem em segurança para a terra firme. Dá-lhes fartura de peixes. Que as redes se encham como aconteceu com os discípulos, quando tu ordenaste que lançassem as redes do outro lado do barco. Provê para as suas famílias que ficam em terra esperando o retorno. Conforta as esposas, os filhos que passam longos períodos sem vê-los. Guarda os seus corações da tentação quando estão longe de casa. Que sejam fiéis. E para aqueles que já perderam entes queridos no mar, consola-os, enxuga as suas lágrimas, preenche o vazio que ficou. Mostra-lhes que os que partem em ti não estão perdidos, apenas foram adiante. Pai, intercedemos pelos que trabalham em transportes nesta manhã, motoristas de ônibus, de caminhão, de táxi, de aplicativos, os que passam horas no trânsito levando pessoas e mercadorias. Protege-os de acidentes, dá-lhes atenção redobrada ao volante, que não dirijam com sono, sob efeito de álcool ou drogas. Livra-os de assaltos, de violência. Que encontrem passageiros e clientes educados, que paguem corretamente. Provê manutenção adequada para os veículos, que não quebrem no meio do caminho. Abençoa financeiramente, que ganhem o suficiente para sustentar as famílias. Dá-lhes paciência para lidarem com o trânsito caótico, com os outros motoristas imprudentes. Que sejam exemplos de direção responsável. E que usem o tempo no trânsito para orar, para ouvir a tua palavra, para te louvar. Que transformem o carro num lugar de adoração. Senhor, oramos pelos que trabalham em atendimento ao público nesta manhã. Vendedores, atendentes, recepcionistas, todos que lidam diretamente com pessoas o dia todo. Dá-lhes paciência infinita. Que não percam a calma mesmo diante de clientes difíceis, grosseiros, exigentes. Que tratem a todos com gentileza, com respeito, com profissionalismo. Que sejam a luz de Jesus naquele ambiente. Que as pessoas saiam melhores depois de interagirem com eles.
Protege-os de burnout, de esgotamento emocional. Renova as suas forças diariamente. Que não levem para casa os problemas do trabalho. Que saibam desconectar. Abençoa-os com empregos melhores se for da tua vontade. Que cresçam profissionalmente. Que sejam reconhecidos e promovidos. E que mesmo em trabalhos que parecem simples, saibam que estão servindo a ti. Que façam tudo como para o Senhor e não para os homens. Pai, intercedemos pelos desempregados nesta manhã. Os que acordam sem ter para onde ir, sem sentir que têm propósito. Com a autoestima abalada, conforta-os. Mostra-lhes que o valor deles não está no emprego, mas em serem filhos teus. Que esta fase de desemprego não se estenda. Abre portas de oportunidade. Que encontrem trabalho rapidamente. Que sejam chamados para entrevistas que causem boa impressão. Que sejam contratados. Provê para as necessidades enquanto não têm renda. Envia pessoas para ajudá-los. Que não passem necessidade. Dá-lhes criatividade para encontrarem formas alternativas de ganhar dinheiro enquanto o emprego formal não vem. Que façam bicos, freelances, que empreendam. E, acima de tudo, que usem este tempo para se aproximarem mais de ti. Que busquem primeiro o reino de Deus, sabendo que todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Senhor, oramos pelos aposentados nesta manhã. Os que já trabalharam a vida toda e agora descansam. Que esta fase seja de alegria, de realização de sonhos adiados. Que tenham saúde para aproveitarem. Que a aposentadoria seja suficiente para viverem com dignidade. Protege-os de golpes financeiros que visam especialmente os idosos. Dá-lhes discernimento. Que encontrem novos propósitos. Que não fiquem ociosos, mas se envolvam em atividades que lhes deem satisfação. Trabalho voluntário, hobbies, tempo com a família. Que sejam mentores para as gerações mais novas. Que compartilhem a sabedoria acumulada. Que deixem um legado. E que estes anos finais sejam os melhores, cheios da tua presença, preparando-se para a eternidade contigo. Que terminem bem a corrida. Que guardem a fé até o fim. Pai, intercedemos pelos que sofrem de doenças mentais nesta manhã. Depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia, tantas condições que afetam a mente. Toca-os com o teu poder curador. Traz equilíbrio químico aos cérebros. Que os tratamentos médicos sejam eficazes. Que encontrem os profissionais certos, os medicamentos adequados. Mas também cura as raízes emocionais e espirituais dessas doenças. Traumas, rejeições, abusos do passado que geraram as condições mentais. Restaura completamente. Remove o estigma que ainda existe sobre doenças mentais. Que as pessoas entendam que não é falta de fé, não é fraqueza de caráter. São doenças reais que precisam de tratamento. Dá força às famílias que convivem com pessoas com doenças mentais. Paciência, compreensão, amor incondicional. E mostra a todos que há esperança, que há tratamento, que há cura possível. Senhor, oramos pelos que lidam com deficiências nesta manhã, físicas, sensoriais e intelectuais. Que não se sintam menos valiosos por causa das limitações. Que vejam que aos teus olhos são perfeitos. Que têm propósito, que podem contribuir para a sociedade de maneiras únicas. Dá-lhes força para superarem as barreiras diárias. Levanta pessoas para ajudá-los quando precisarem. Que a sociedade seja mais inclusiva, mais acessível. Que haja rampas, elevadores, sinalizações adequadas. Que haja oportunidades de trabalho, de estudo, de lazer. Que não sejam discriminados. Protege-os de abusos, de explorações. Há pessoas mal intencionadas que se aproveitam de quem é vulnerável. Guarda-os e usa as suas histórias de superação para inspirar outros, que mostrem ao mundo que deficiência não é sinônimo de incapacidade, que com a tua ajuda tudo é possível. Pai, intercedemos pelos refugiados e imigrantes nesta manhã. Os que tiveram que deixar suas terras por causa de guerras, perseguições, pobreza extrema, que buscam uma vida melhor em países estrangeiros. Protege-os nas jornadas perigosas. Muitos arriscam a vida atravessando fronteiras, mares, desertos. Guarda-os, que cheguem em segurança aos destinos.
E quando chegarem, que encontrem acolhida, que não sejam tratados com xenofobia, com preconceito. Que as sociedades que os recebem vejam neles seres humanos dignos de respeito. Provê empregos, moradias, oportunidades de recomeçar. Ajuda-os a aprenderem novos idiomas, a se adaptarem a novas culturas. Conforta a saudade da terra natal, das pessoas que ficaram para trás. E que encontrem em ti o lar verdadeiro que nunca poderá ser tirado. Tu também foste refugiado no Egito quando criança. Tu entendes? Senhor, oramos pelos que trabalham na mídia nesta manhã. Jornalistas, repórteres, editores, produtores. Os que têm o poder de influenciar a opinião pública. Dá-lhes compromisso com a verdade. Que não distorçam fatos por interesses políticos ou econômicos. Que investiguem a fundo antes de publicarem. Que corrijam quando errarem. Que sejam éticos. Protege-os quando denunciarem corrupção e injustiças. Muitos são ameaçados, perseguidos, até mortos por fazerem jornalismo investigativo. Guarda-os. E para aqueles que usam a mídia para espalhar mentiras, para manipular, para destruir reputações, traz convicção. Que se arrependam. Que usem a influência que têm para o bem e não para o mal. Levanta vozes proféticas na mídia. Cristãos que não tenham medo de declarar a verdade, de defender valores bíblicos, de apontar para ti em meio ao caos informacional. Pai, ao encerrarmos esta oração, queremos te agradecer por nos ouvires, por estares sempre presente, por nunca nos abandonares. Obrigado porque podemos confiar que tu ouves cada palavra que oramos, que te importas com cada detalhe das nossas vidas. Que alegria saber que temos um Pai Celestial que nos ama incondicionalmente, que deseja o melhor para nós, que trabalha todas as coisas para o nosso bem. Vamos viver este dia cheios de gratidão, conscientes de que estamos sob a tua graça, que cada manhã é um novo começo, uma nova oportunidade de te servir, de te agradar, de cumprir os propósitos que tens para nós. Que esta oração não seja apenas palavras bonitas, mas que transforme verdadeiramente as nossas vidas. Que saiamos daqui diferentes, renovados, fortalecidos, cheios de esperança. Oramos tudo isto no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso tudo. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guarde só para ti. Partilha com alguém que precisa de uma palavra de alento hoje. Com aquela pessoa que está a passar por dificuldades, que acordou desanimada, que precisa sentir a presença de Deus. Sê um instrumento de bênção na vida de alguém e escreve Amém nos comentários para que juntos possamos formar uma corrente de fé. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé, que te aproximarão de Deus, que transformarão a tua vida. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti e sobre toda a tua família. Que Ele te guarde, te proteja, te prospere em todas as áreas da tua vida. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente. Vai em paz, vai na certeza de que Deus está contigo. Amém e amém.